Olá, meus irmãos, graça e paz. Esse é meu último áudio falando sobre batalha espiritual dentro do pedacinho do Maná dos Céus. Essa é uma mensagem chamada O Pedacinho do Maná dos Céus, que eu estou falando sobre batalha espiritual. Hoje é o 7º áudio. Talvez no futuro próximo eu volte a falar agora desse assunto usando outros versículos. Mas hoje eu quero chamar a vossa atenção para procurarmos entender acerca da batalha espiritual. Nós travamos, amados irmãos, uma constante batalha entre o reino do bem e o reino do mal. É uma guerra espiritual. Essa guerra começou nos céus, quando um anjo de luz se rebelou contra Deus. O anjo de luz se chamava Luzbel, ou seja, Lúcifer, que depois se tornou o demônio e o diabo. Então, nós vamos procurar entender. Hoje eu quero falar, esse é meu 7º áudio falando sobre a verdadeira batalha. Que então o próprio Deus, o nosso Deus, o Deus da paz, santifique a vossa vida, meu irmão. Santifique os vossos corações inteiramente. Que todo espírito e alma e todo o vosso corpo seja preservado, irrepreensível, até a vinda do Senhor Jesus. Irmãos amados, eu sei que vocês já ouviram falar muitas vezes sobre batalha. Talvez até você já tenha participado de algum seminário. Batalhas espirituais. Existe um conflito dentro do mundo espiritual que nós precisamos saber. Falar sobre esse assunto é necessário. Nós estivemos muitas vezes dentro dessa batalha sem saber, ou até percebemos que existe uma batalha em nossa volta. Talvez você entrou em alguma luta espiritual e saiu vitorioso. Ou talvez algumas foram dolorosas. Ou algumas foram até bons. Talvez você sofreu até decepções nessa luta. Mas nós estamos agora enfrentando uma verdadeira luta espiritual. Mas nenhum é comparado ao que Jesus Cristo ensina a respeito de sua doutrina. Jesus, ele falou muito sobre este assunto. Ele falou sobre sua morte, aquilo que ele veio fazer. Mas, infelizmente, muitos de nós, esquecemos o ensinamento de Jesus. Então, precisamos entender que o reino dos céus e o reino das trevas estão em pleno conflito. Você e eu somos os principais alvos desse conflito. Antes da vinda do Senhor Jesus, antes do Senhor Jesus ter vindo a este mundo, ou seja, o Filho de Deus, ter se tornado homem ou assumir uma forma humana, a vir a este mundo, nesta esfera física, como sendo um homem, essa luta já era travada contra a carne e o sangue. Não é mais o caso hoje, já que travamos batalha contra as hostes do inferno. Hoje nós travamos uma luta que atua por meio das coisas
espirituais e também materiais. Acontecimento que quer que em causa venhamos pensar bem no trabalho, até mesmo no templo onde congregamos. Muito bem, amados. Onde quer que estejamos, lá está um agente das trevas. Um agente enviado pelo mal, aguardando o momento certo para nos envolver com suas estratégias de morte. Mesmo que nós estejamos numa igreja, mesmo que nós venhamos fazer parte de uma igreja, dentro da igreja poderá haver um agente das trevas, já que a Bíblia informa lá no livro de Jó, houve uma reunião nos céus, os anjos de Deus se reuniram na presença de Deus e Satanás também se encontrava no meio dessa reunião. Então, quando se fala em batalha espiritual, me vem essa personagem muito marcante na história de Israel. Um homem que foi poderosamente usado para destronar potestade, que tinha se apoderado do rei de Israel. E conduzido o povo da promessa para o caminho, quase sem volta, não fosse a intervenção do Altíssimo. Refiro-me a Jeremias, um profeta que Deus colocou na terra, profeta que se manteve fiel a Deus, e mesmo em face da morte ou diante da morte, não aderiu, não aceitou a apostasia da sua época. Jeremias aparece na história de um período tão difícil, um período de apostasia, um período de corrupção. A corrupção se tornou tão grave que o povo não reconhecia mais a voz de Deus. O rei, que era ungido para levar o povo na direção da justiça divina e manifestar a glória de Deus, estava tão carregado pela sua concupiscência que se tornou um homem sem afeição pelo seu próprio povo. Aquele que tinha sido escolhido para ser rei, para ser semelhante a um sacerdote, tinha se corrompido. A sua alma estava corrompida. Estava extremamente rebelde à vontade de Deus. Ele não ouvia mais a voz do Altíssimo. Ele não mais aceitava nem mesmo as profecias dos profetas de Deus. Ele recusou ouvir as profecias de Jeremias. Jeremias não é mais, para ele, um profeta, não é mais boca de Deus. Para ele, ele identifica Jeremias como sendo inimigo. Então ele move uma intensa perseguição contra Jeremias. Ele estava em intensas trevas. Então Deus envia Jeremias. Deus parece ter resolvido a solução, pois enviada por Deus, ele mostra que existe um mensageiro fiel. Então, meu irmão, minha irmã, quantas vezes nós nos sentimos assim. As pessoas nos trazem mensagem divina, fala conosco. Procura tocar a nossa alma. Mas nós estamos petrificados, nosso coração está endurecido para Deus. Muitas vezes Deus envia profeta para nos chamar a nossa atenção. Ao sermos exaltados por alguém, sentimos ódio. Querendo saber mais a respeito
destas pessoas, queremos saber tudo sobre a vida dessas pessoas, mas não para aceitar a profecia, sim para entregar eles, muitas vezes, para a autoridade como um falso profeta. Estão passando por um período, amados, que é muito triste, semelhante ao período de Israel. No livro de Jeremias, nós vemos que a sua mensagem não era agradável, porque por meio dele Deus dizia que iria levar o povo cativo para a Babilônia. E aquele que não quisesse ser morto pela espada de Nabucodonosor deveria se render ao cativo da Babilônia. Então, as pessoas não aceitavam a profecia de Jeremias, porque achavam que Jeremias estava falando através de um Deus cruel. Do ponto de vista do homem, havia muita crueldade da parte de Deus. Mas colocando-se no lugar de quem está comandando um exército a favor da sua própria pátria, defendendo leis nobres da vida e paz, e o mesmo exército se enveredando para o lado oposto, adotando medidas que vão contra o plano do seu general, então não haveria vitória, haveria derrota. E Jeremias já tendo advertido este exército por inúmeras vezes, sem sucesso, qual seria a atitude desse exército? Então, nós estamos vivendo semelhante ao tempo de Jeremias. A nossa luta, meu irmão, minha irmã, não é contra um exército de homens, mas é contra um exército de espírito caído. E nós não podemos fracassar. Não sei qual seria a sua resposta, mas não há como aceitar o fracasso. Precisamos nos apegar a Deus. Nós vemos que na época de Jeremias, Deus decidiu entregar Israel nas mãos de outros impérios para não deixar apodrecer aquele povo com a corrupção que havia no país de Israel. Nós estamos vivendo um período de tanta corrupção e muitas vezes nós não entendemos por que Deus permite essa corrupção aqui no Brasil. Nós vemos que foi totalmente destruída a legislação corrompida no período de Jeremias. E desta maneira, garantiu que o povo, aquele povo remanescente do cativeiro de Israel, um povo mais amadurecido, mais comprometido com a justiça, pudesse dar continuidade à missão para a qual foi criada. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, talvez você não compreenda o agir de Deus nesses dias atuais, nesse momento de corrupção que o nosso país vive. Talvez você até não entenda que muitas vezes o Brasil venha a ser sufocado por alguma calamidade, por algum até ataque, pode ser até acontecer um ataque de exército inimigo contra a nação. Mas tudo isso muitas vezes para dar continuidade ao nosso país. Então eu quero, meus irmãos, que você entenda que Deus, Ele não é nosso inimigo, Ele é o nosso amigo. No período de Nabucodonosor, Deus entregou o povo de Israel para Nabucodonosor.
O rei Nabucodonosor simbolizava as próprias trevas. E muitas vezes nós nos sentimos enlaçados pelas trevas. Trevas que até então estavam ocultas. O nosso inimigo ele arma cilada. E nós não vemos a cilada. Está oculto, mas muitas vezes caímos nessa cilada. Então este é o período de nós lutarmos. A luta se trava contra a carne e o sangue. Mas haverá um momento que nós iremos travar lutas espirituais. A luta para recebermos a remissão do pecado. Remissão do pecado para que o povo possa voltar a fazer uma nova aliança com Deus. Não mais com o sangue de cordeiro, não mais com sacrifício de animal, não mais com o sangue derramado de um animal sacrificado, mas com o próprio sangue de Cristo. Não aquele sacrifício que Abraão queria fazer de sacrificar seu filho sobre o altar, mas através do sangue redentor de Cristo. Cristo, portador do sangue da nova e eterna aliança, que fora derramado a favor de todas as nações, a favor de mim e de você, a favor de povos, tribos e línguas. Na época que Jeremias viveu, naquela ocasião, o sangue de Jesus ainda não tinha sido derramado. Naquela época, nem o Espírito Santo, que convence o mundo do pecado e da justiça, era derramado sobre a face da terra. A remissão por meio de Cristo só vem na época que Cristo se manifestou. Então, nós precisamos entender que Deus, Ele é o nosso Salvador por meio de Cristo Jesus. Que hoje nós podemos vencer as lutas, os conflitos, as batalhas através de Cristo Jesus. Podemos vencer os desejos carnais por meio da aliança feita com Abraão, através de Deus e Abraão, mas cumprindo-se no período de Cristo. Deus prometeu que viria dele tudo aquilo que conquistou através de Adão e que Adão havia perdido inclusive o domínio da terra, que através da aliança feita com Abraão iria se concretizar em Cristo Jesus. Deus não é um Deus cruel. Deus não se mantém cruel para com os perversos. Mas Ele quer que todo mundo venha se salvar. Então, amados, diletos irmãos, nós precisamos compreender que existe uma batalha, um conflito espiritual. Um conflito entre o bem e o mal. E no meio desse conflito está eu e você. A disputa desse conflito é a tua alma, a minha alma. O inimigo tenta de toda maneira destruir a mim e a você. Então cabe a cada um de nós tomarmos posição nessa batalha. O inimigo de Deus, o arqui-inimigo de Deus, ele tenta destruir a criação, porque o ser humano foi criado em imagem e semelhança de Deus. Então o arqui-inimigo de Deus, ele quer destruir literalmente você.
Jesus classifica ele como sendo ladrão, que vem para roubar, matar e destruir. Ele quer matar seu sonho. Ele quer roubar seus sonhos. Ele quer roubar sua esperança. Ele quer destruir a sua família, sua vida conjugal, sua vida sentimental. Ele quer matar o seu amor pela sua esposa, o seu amor pelo seu marido. Ele quer matar a sua dedicação que você tem pela sua família. Ele quer roubar toda a sua prosperidade. Quer que você se torne um mendigo. Ele quer que você viva uma vida miserável. Mas para destruir essa obra do mal, então Jesus se manifesta como sendo a salvação, como sendo o Cordeiro Pascual. Jesus toma sobre si o meu pecado e o seu pecado, leva até a cruz. E na cruz ele triunfa sobre o bem e o mal. Jesus não permaneceu na morte, ele ressuscitou para que eu e você pudéssemos ser vencedores. Eu quero encerrar essa mensagem de hoje. Esse é o meu último áudio falando sobre batalha espiritual. É o 7º áudio. Então eu quero encerrar esse 7º áudio fazendo uma oração de guerra espiritual. Pai Celestial, em o nome do Senhor Jesus, eu venho neste dia fazer a oração de libertação, a oração de uma guerra espiritual. Eu sei, ó Deus, que o mundo é regido por leis, é regido, Senhor, pelas tuas leis, e que o inimigo da nossa alma, ele se rebelou contra as tuas leis, criando algumas heresias, criando algumas leis para difamar o teu nome. Então eu quero agora usar a minha fé para amarrar todo o poderio das trevas, todo espírito de inseminação, de contenda, espírito destrutivo da obra das trevas. Eu quero usar a minha fé, Pai, para amarrar aos espíritos opressores que têm se apoderado da nação brasileira, desta pátria amada. Espírito de contenda, espírito de inveja, de lascívia, espírito destruidor das trevas. Eu te ordeno, tira a mão agora da pátria brasileira. Eu quero entregar a nação brasileira na mão do meu Deus, pedir e invocar o nome do Senhor Jesus, que seja o Senhor desta nação. Eu oro e confirmo a minha oração, dizendo amém e amém.